Hi guys, seja bem-vindo ao Comunicar-se, esse podcast que fala do ser humano de uma forma holística e fala de comunicação. Hoje eu quero me apresentar um pouco porque eu venho passando em todos esses episódios muito direto ao ponto e algumas pessoas mandaram mensagem querendo que eu me apresentasse, então eu vou me apresentar. Eu sou Graça, eu sou fonoaudióloga há 10 anos e trabalho com comunicação. Eu também sou coach de comunicação e voz e eu fiz alguns cursos aqui na Austrália. Eu moro na Austrália já há mais de 5 anos e eu fiz alguns cursos aqui na Austrália para me especializar nessa área de comunicação. Então, hoje eu trabalho com comunicação. E por isso eu trouxe a ideia do comunicar-se. Muitos dos meus seguidores lá no Instagram, @Gracifono pelo Mundo, vai lá, me segue, dá apoio para esse podcast, colocando uma estrelinha aqui, mandando para alguém que você conhece, que gosta de falar de comunicação, que manda seu feedback, me conta do que você está gostando aqui, o que tem feito de diferença no seu dia, se tem trago muitos insights para você, como que tem sido esse processo aqui comigo. Esse podcast foi feito porque a gente está aqui em constante aprendizado. É isso que a gente está fazendo aqui junto, a gente está aprendendo. Por isso eu trago, de acordo com o que vocês vão me mandando lá no Instagram, eu vou trazendo algumas pessoas aqui convidadas e hoje eu resolvi fazer um episódio falando aqui sozinha. Tem alguns episódios que vocês vão me ver sozinhos e alguns episódios que vocês vão me ver com convidados. Se você quiser, tiver uma sugestão de algum convidado que você acha interessante, que você gosta do trabalho dessa pessoa, me manda mensagem, fala, Graça, essa é uma boa pessoa para vir falar no Comunicar-se. Comunicar-se é para guardar vozes, para dar voz a você que está aí do outro lado, para a gente realmente sentar aqui juntos e conversar. Esse é o nosso intuito, dar voz a todas as pessoas que tiverem vontade, coragem, disponibilidade de vir aqui e comunicar. Por isso eu dei o nome de Comunicar-se. Então, essa é um pouquinho da minha história, um pouco da minha parte, da parte mais fácil de falar, porque a gente traz aqui umas outras partes nossas. Eu quis vir aqui falar um pouquinho sobre uma mensagem que eu recebi. Então, eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui no meu Instagram, vou até abrir a mensagem, para revisitar essa mensagem, para ler para vocês o que essa pessoa falou. Ela viu um Reels meu lá no Instagram que eu tava falando sobre coragem, comunicação consciente. E aí ela me mandou. Exatamente o que eu sinto, eu quero abrir meu consultório, mas eu travo pela insegurança, pelo medo, de tipo, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que está certo o que eu estou dizendo? E por muitas vezes, penso que não sou capaz. Então, eu resolvi trazer esse episódio exatamente pela essa mensagem que eu recebi. Então, o tema de hoje é a minha timidez me limita. Muitas vezes a nossa timidez nos limita de fazer algumas coisas. E eu quero começar esse episódio falando que a nossa timidez não tem nada a ver com diretamente se comunicar ou não. Você pode ser uma pessoa tímida e muito comunicativa. Você pode ser uma pessoa mais reservada e extremamente comunicativa. Se você observar o meu Instagram, eu não posto tantas fotos com meu marido. Eu sou uma pessoa mais reservada por uma escolha pessoal e, dependendo dos ambientes que eu estou, eu sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer, porque eu estou sempre me comunicando aqui na rede social. Mas é interessante falar isso porque parece uma contradição, porque muitas pessoas acham que a timidez tem que estar diretamente vinculada à comunicação, mas não tem que estar. A sua timidez, ela pode vir e pode ir. E todos nós nascemos e crescemos com algumas crenças. Dependendo de quem nos criou, de como fomos criados, a gente vai ouvindo algumas coisas durante a nossa infância e a nossa adolescência que vão gerando essa timidez. Essa timidez, ela vai gerando cada vez um medo maior de falar. Então, esse crescimento e desenvolvimento vai acontecendo, a gente vai ouvindo muitas coisas, a gente vai absorvendo outras falas que podem vir dos avós, dos pais, da mãe, do tio, da professora, dos colegas da escola. A gente vai observando, absorvendo, aprendendo, e a gente vai se tornando cada vez mais e mais e mais pessoas que seguem modelos.
O que eu quero dizer com pessoas que seguem modelos? Nós vamos seguindo modelos. Nós vamos vendo o que o outro faz e a gente vai repetindo. É assim que a gente aprende a escrever, é assim que a gente aprende a ler. É assim que a gente aprende a fazer tudo na idade da infância e adolescência. E o porquê que eu tô trazendo isso? Porque tem uma relação direta com a sua comunicação de hoje. E por que a gente é tímido? Por que a gente fica tímido? Normalmente, a gente vai criando e desenvolvendo isso com o tempo e também porque a gente tem medo do julgamento, medo de não ser aceito e medo do outro. Eu não sei se você é assim, mas eu já fui assim por anos. Eu tinha medo de dizer não, eu tinha medo de entrar numa sala para um chefe quando ele me falava alguma coisa que ele queria que eu fizesse, e eu tinha muito medo de falar, não, eu não consigo fazer. O que é importante a gente ver é qual é a timidez saudável que temos normalmente, dependendo do lugar, da ocasião que nós estamos, dependendo da pessoa que nós estamos falando. Essa timidez, ok, é uma timidez que acontece, natural. Você pode suar um pouquinho para falar, você pode ficar vermelho, e com o tempo você vai melhorando nisso e você vai ficando mais confiante e isso vai diminuindo. Então, os efeitos fisiológicos, o suor na hora de falar, o suor, a vergonha, o rosto vermelho, isso vai diminuindo com o tempo. Então, existe uma timidez saudável, que é normal acontecer, e existe uma timidez que é excessiva. Sabe aquela timidez que ela faz você não atender o telefone porque você tem tanta vergonha de falar no telefone que você não atende o telefone, você corre do telefone, você não gosta de ir conhecer pessoas novas, você não gosta de fazer amigos novos, você tem dificuldade de fazer amigos, tem dificuldade de ir para ambientes comunitários onde tem pessoas da comunidade ali. Se você sente isso, provavelmente você tá com uma certa timidez que te limita. E essa timidez é o que faz muitas vezes a gente paralisar. A timidez que eu tô falando aqui, ela já se transforma num medo. E quando a gente deixa o medo guiar a nossa vida, a gente começa a não conseguir conquistar os nossos sonhos. A gente começa a ficar mais silencioso, mais depressivo, mais quieto. A gente começa a ficar mais tímido cada vez mais, a gente começa a pensar muito no outro, se o outro nos aceita, se o outro ouve o que a gente fala, e a gente esquece de nós. Então, se você sente que é tímido, que tem vergonha, o que você pode começar a fazer a partir de agora na prática, no dia a dia, é começar a cuidar de você e se testar, se autoconhecer. Quando eu digo se testar, é se colocar em teste. Se colocar em teste para avaliar o quanto você é autoconfiante, o quanto você é corajoso. A coragem, ela não vem de um dia para a noite, de um momento para o outro, simplesmente assim, surgiu a coragem, hoje eu tô com coragem. Pode acontecer? Pode, mas normalmente a coragem é algo que a gente trabalha para ter. E quando a gente trabalha para ter essa confiança, essa coragem de entrar em uma sala, se comunicar, de fazer novos amigos, de começar a participar de um grupo novo aí na sua cidade, de começar a realmente agir, começar a ir para o lado das ações, ao invés de só ficar nas emoções, é quando a gente começa a ver realmente quais são as nossas limitações. Se você tem memórias ruins do passado, de toda vez que você ia falar, alguém te cortava, toda vez que você ia falar, você não era ouvido, toda vez que você ia falar, você era chamado, alguém fazia bullying, ou você era chamado de burro, idiota, ai, não sabe nada, isso pode sim te trazer um bloqueio, uma trava, e por isso você talvez não tenha essa coragem, essa confiança em você, para que você consiga alcançar o que você deseja. A nossa comunicação, ela tá em todos os momentos da nossa vida. Se você vai abrir um negócio, você provavelmente vai ser a cara do negócio. Então, você precisa realmente da sua comunicação. E você precisa de uma comunicação consciente, uma comunicação que está alerta, se observando. Uma comunicação em que a gente pensa para falar e não fala para pensar. Eu mesma, quando cheguei na Austrália,
Lembro dessa sensação de que eu tinha uma timidez tão grande, tão profunda, porque eu sabia que eu não ia conseguir falar a língua, que eu não ia para os eventos sociais, eu não ia para aniversário, geralmente eu não gostava de ir em churrascos, e mesmo que as pessoas falavam, só tem brasileiro lá, tem um monte de brasileiro, você vai conversar com os brasileiros, eu não ia. Eu não me sentia feliz em ir. Eu sentia que eu precisava de um tempo, precisava ficar em silêncio. Eu fiquei, eu acho que por um ano em um silêncio muito profundo. E que eu aprendi porque eu quis aprender, porque eu tive a coragem de olhar e falar, eu não consigo me socializar. Tem alguma coisa errada aqui. Eu tô muito tímida, tem alguma coisa errada aqui. E eu comecei a pedir ajuda. Eu tinha alguns amigos que me ajudaram na época e também comecei a procurar uma psicóloga, porque a psicóloga cognitivo-comportamental nos ajuda muito nesse processo de realmente dar técnicas para que a gente melhore a nossa autoconfiança, que é a base para a gente ter coragem de comunicar. Então eu passei por esse processo no Brasil, quando eu me formei também fonoaudióloga, né? Principalmente quando você é fonoaudióloga, as pessoas julgam muito. Elas falam, mas você tem que falar corretamente, nossa, mas você não pode xingar, nossa, mas você não pode falar um palavrão, nossa, mas você falou isso, nossa, mas era assim que deveria falar. Então, muitas vezes as pessoas acham que por ser fonoaudióloga nós temos que falar perfeitamente correto. Então, esse perfeccionismo, ele começou a me afetar e eu comecei a ficar muito mais silenciosa. Comecei a ficar uma pessoa mais silenciosa, que socializava muito menos e, com o tempo, eu fui vendo que essa timidez me limitava. Essa timidez, ela começou a me limitar a fazer coisas e dar opiniões que eu tinha, principalmente no meu trabalho, quando eu comecei a falar sobre melhorias. Eu queria falar sobre melhorias, o que deveríamos melhorar no meu trabalho, onde eu estava. E lembro que não era ouvida. Então isso começou a me causar uma grande ansiedade. E quando a gente sente essa grande ansiedade, uma frustração pelas pessoas não ouvirem o que nós estamos falando, muitas vezes a gente vai se calando e vai se calando cada vez mais. E parece que vai ficando... É como se uma timidez fosse tomando conta. E eu comecei a ficar mais tímida, mais silenciosa, até um ponto que eu vi que eu perdi a minha autenticidade. Porque eu não dava mais a minha opinião. E eu também não falava, porque eu já sabia que não ia ser ouvida. E eu comecei a ver que não era o ambiente que eu gostaria de estar por muito tempo, porque eu gostaria de estar no ambiente que eu era ouvida, que as minhas opiniões, as minhas ideias eram discutidas, ou pelo menos ouvidas. Então, muitas vezes a gente aceita o que está acontecendo por algumas coisas que, né, é um processo, sair de um trabalho é um processo, viver o fim de um relacionamento é um processo, mas muitas vezes, se a gente tem um marido que não nos ouve, que não nos dá ouvido, que não ouve o que a gente gosta, ele não lembra do que a gente gosta, ele não sabe aonde levar a gente para sair para jantar, porque eu já tive um namorado assim, não sabia onde ia para jantar, tudo era, o que você acha? Escolhe você, né? Aquela pessoa que você vê que ela não tá muito ali numa conexão com você, parece que ela tá ali por tá. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente evita de falar porque a gente tem medo de onde vai chegar. E muitas vezes não vai chegar em lugar nenhum, vai ficar nessa vida aí mesmo, né? Muitos homens tratam as mulheres assim e tá tudo bem. E pra mim nunca tava tudo bem. Os trabalhos que eu tinha não me ouvirem, não tava tudo bem. Os namorados que eu tive não me ouvirem, não prestarem atenção nos detalhes, no que eu gostava, no que eu não gostava, isso não me deixava tudo bem. Eu sentia que eu não estava sendo ouvida, eu não estava sendo respeitada. Então, cada vez foi ficando essa coisa do perfeccionismo, onde eu tinha que ser mais perfeita, eu tinha que ser o mais perfeita possível. E o perfeccionismo, eu já falei aqui num episódio sobre o perfeccionismo, ele nos impede, ele nos trava, ele é o medo, o perfeccionismo, a timidez nos limita, nos trava. A gente acaba não fazendo o que nós gostaríamos de fazer, não falando o que nós gostaríamos de falar. Então eu vim trazer algumas coisas que podem te ajudar a partir de hoje, mas antes de tudo eu queria dizer que procure um fonoaudiólogo ou um psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental. São profissionais que podem te ajudar. Eu trabalho com isso também. Me manda uma mensagem se faz sentido isso aqui que eu tô falando para você. Se você tá se sentindo agora nesse
limbo, onde você não consegue falar, você não é ouvida no seu trabalho, onde você vê que não consegue ter uma conversa difícil com a sua mãe. Então, se você vê que tá precisando de ajuda, tá precisando de apoio, manda uma mensagem também que eu posso te instruir. Então, eu vou deixar para você umas perguntas que eu quero que você reflita em cima delas. Eu estou conseguindo colocar minha voz no mundo e falar as minhas ideias, dar minhas opiniões de uma forma amorosa e respeitosa? Eu consigo falar com as pessoas do meu trabalho ou na minha casa de uma forma assertiva e amorosa? Você confia e acredita no que você está falando? Qual é a sua intenção na hora de falar? Você já vai para aquela fala acreditando que não vai ser ouvida? Ou você vai para aquela fala e consegue dizer a sua intenção, por que você está ali, por que você está falando sobre aquilo com a pessoa? Você tem conseguido viver bem o momento presente? O momento presente é o que vai te dar base para sua respiração estar bem, para sua mente estar clara, para você conseguir se comunicar. Então, eu quero que você reflita nessas questões. Se você respondeu que sim, ótimo, maravilhoso, continue no caminho. Se você respondeu que não, é nisso aqui que você vai focar a partir de agora. Se você fala, não sei por onde começar, começa tendo conhecimento. Como que você vai ter conhecimento? Você vai ouvir esse podcast, ler um livro sobre esse assunto. Eu posso te indicar um livro, me manda uma mensagem. Eu posso te indicar livros maravilhosos que falam sobre comunicação. E lembra de se perguntar, será que eu estou tímida nesse momento porque eu quero ser aceita nesse grupo? Será que eu estou tímida nesse momento porque eu quero ser reconhecida, porque eu quero ser vista? Será que eu estou tímida nesse momento porque eu quero ser aceita? Será que eu estou tímida nesse momento porque eu estou com medo de falhar? Porque eu quero ser perfeccionista? Pega essa resposta que você tem e começa a escrever sobre ela. Começa a analisar ela. Eu estou com medo de falhar porque eu quero ser perfeccionista, porque eu exijo muito de mim. E aí você já vai começar a se autoconhecer. Faz uma escrita terapêutica disso, escreve. Escreve o quanto você precisar para colocar para fora. E aí você se faz essa pergunta: por quê? Quando você se faz essa pergunta, por que que eu quero ser perfeccionista nisso? Por que que eu tenho medo de falhar? Provavelmente você vai ver que vem lá da infância, da adolescência, aonde você tinha medo de falhar para os seus pais, aonde os seus pais exigiam muito de você, que você fizesse de forma perfeita, com boa qualidade as coisas que você fazia. Então daí você já vai conseguir entender de onde vem. E quando a gente está falando de mudança, como que você pode substituir isso, esse medo, essa timidez por coragem? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Como eu vou substituir esse medo de falhar pela coragem de tentar? Eu não posso te dar essa resposta porque é uma resposta muito individual. Eu poderia virar e falar, claro, você pode fazer isso, isso, isso. Faz a técnica do espelho, fala na frente do espelho, fala em situações informais com seus amigos para começar a treinar, apresenta para a câmera. Eu poderia aqui te dar várias técnicas, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você veja o poder que você tem de conseguir chegar na sua própria resposta. Por isso, pega papel e caneta, escreve a sua resposta. Faz essa sequência que eu acabei de ensinar. Coloca no papel como uma linha do tempo essa sequência que eu acabei de te ensinar. Quando eu senti timidez excessiva, nesse ponto aqui, foi o dia que eu falei em público com os meus colegas que eu tive que apresentar um trabalho. E por que você sentiu? O que você sentiu? Qual que era o seu medo? Ah, o meu medo era esse. Então você vai escrever. Escreve, faz uma linha do tempo. E aí, por quê? Da onde vem? De quando vem? O que isso me lembra? Qual memória eu tenho? Qual cheiro tem? Aonde eu estava? Traz essa memória de volta com a intenção de se curar,
com a intenção de aprender com aquilo, com a intenção de visualizar hoje com a cabeça de adulto que você é. Eu tenho essa memória, mas foi naquela época o que eu aprendo hoje, conhecendo tudo que eu conheço hoje. E aí você vai tirar o melhor daquilo, você vai tirar o melhor dessa memória, e aí você vai trazer para o agora. O que eu preciso para ter coragem ao invés de medo? Então essa é a pergunta que você vai se fazer essa semana. Essa é a pergunta que eu deixo como reflexão. Aonde você pode começar para ter essa coragem? Eu vou dar uma dica, que é uma coisa que eu faço aqui para quem fala, nossa, não tenho ideia do que fazer. Vou dar uma dica de uma coisa que eu sempre faço. Eu volto na minha infância e eu penso assim, o que eu gostava muito de fazer na minha infância? Qual que era o meu hobby? O que eu queria ser quando eu era pequena? Eu queria ser veterinária, eu amava os animais. Até hoje amo. Então o que eu faço? Eu vou ver uns animais. Vou no zoológico, vou na rua, dou comidinha para um gato de rua aqui. Isso me faz bem, isso me reconecta. Isso me dá coragem, faz eu cuidar de mim mesma. Outra coisa, eu gostava de dançar. Já procurei vários lugares para começar a voltar para uma aula de dança. Eu fiz zumba há muito tempo por esse motivo. Eu acho que isso também é muito legal, da gente falar do corpo, mente e espírito. Não é só cuidar da mente e achar que tá tudo bem. Muitas vezes a gente cuida bem da mente, das emoções, mas aí a gente esquece do corpo. Muitas vezes a gente cuida muito bem do corpo, vai pra academia todo dia, mas não cuida bem da mente, não senta pra chorar, não senta pra lidar com as emoções que a gente tá vivendo, não senta pra ter uma conversa difícil, não senta pra escrever de uma forma terapêutica o que eu estou sentindo, da onde vem, qual é o meu aprendizado com isso. Mas é com prática e paciência que a gente vai conseguindo alcançar melhores resultados, principalmente na nossa comunicação. A comunicação, ela é diária, ela é dia após dia e ela começa dentro de você, né? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Me manda uma mensagem, me conta seu feedback se fez sentido para você. E as palavras de hoje são coragem e paciência. Muito obrigada por ter ouvido, do meu coração para o seu coração. Comunicar-se.